Holofotes. Eram tantos flashes de câmeras e celulares que era impossível vê-la chegando. Mas ao longe se via a silhueta do vestido vermelho e ela de mãos dadas. Seu nome? Bianca. As redes sociais a levaram a ter milhões de seguidores. O motivo? Ninguém sabe ao certo. Mas frases como ela é maravilhosa, empoderada ou só porque ela é mulher. Não importa muita razão. O que importa é que a nação toda olhava para ela. Uma nação de heróis. Coloque heróis entre aspas. Como não adorar quem fez o gol da final da Copa? Não havia comida no prato das crianças, mas elas se divertiam com os gols e o corte de cabelo do seu ídolo. Esse ídolo que levava milhões ao redor do mundo, enquanto o troféu da festa maquiava o quê? O ano eleitoral, né? Sempre coincide. Isso é uma certeza. E nessa Bianca apareceu, comemorando a vitória enquanto dançava para todos verem na sua pequena tela de bolso, que deveria ser a janela para o mundo, mas virou sua prisão voluntária. Ela ficou famosa porque dançava muito bem. Com toda certeza não foi porque as curvas dela, numa roupa bem pequena, no momento da dança, levantavam ainda mais essa roupa e aquela tinta que cobria onde não tinha roupa para comemorar a vitória da nação, né? Tá tudo bem. O fato dela ter 16 anos nunca foi problema para ela compartilhar, nem para que as pessoas assistissem. Não tinha pai. Ele havia sumido no mundo quando ela nasceu. Ou pelo menos era o que a mãe dizia. Uma alcoólatra que voltou para casa mais 2 ou 3 vezes grávida sem saber de quem era. Voltou. Verbo no passado, né? Não volta mais. O HIV a levou tem pouco mais de um ano. Bianca mora com a avó. Ou pelo menos está por lá, né? Porque ela faz o que quer. Consegue o que quer e agora venceu na vida, finalmente. Ficou famosa. Famosa por esse corpo que era escultural. E que ninguém dizia sobre o valor próprio. Frases como, meu corpo, minhas regras, a levaram. E ao invés de ser comercializada por outros, vivia a falácia que ela mesma poderia se comercializar. E ela tinha um valor alto e inestimável. R$ 9,90 por mês, você via tudo. Nessa ela ficou milionária alguns anos depois. Talvez fosse um valor simbólico, né? Era o que o avô pagava para ela comer um lanche depois de fazer o que ele mandava. Quer dizer, ensinava para ela, né? Contanto que ela fizesse sem roupa. Ganhar pouco do avô, deixar ele tocar um pouquinho. O que era isso? Nada. Mas depois ele infartou e ela começou a ganhar alguns centavos na escola. Enquanto um pagava, o outro vigiava o banheiro. Eles revezavam. Ela precisou trocar de escola 2 vezes depois que os meninos descobriram que ela gostava de levar uns tapas. Uma coisa levou a outra, e a medida de força sempre perdeu a noção. Ela queria sentir dor, mas também infligir um pouquinho de dor. Tentava aplacar algum vazio que nem sabia qual era. Mas os milhões que ela ganhou vendendo sua intimidade a fizeram famosa e também maquiaram a realidade. Claro, nem todo o dinheiro veio do erotismo. Boa parte veio dos contratos com lojas infantis que queriam ter os direitos de vender suas bonecas, para que ela fosse um exemplo da próxima geração. Tinha a Bianca que malhava, o short já vinha curto, e a Bianca empreendedora, que já vinha com a câmera e um caderno de posições e dicas para fotografar. O governo, claro que interviu. Classificação, mais 18 anos para as meninas. Ela assinou outros contratos, também de bonecas, mas para adultos. Parece que os homens também gostavam de brincar com uma boneca, de certa forma. Ela fez cinema, música, teatro, TV, tudo mal feito, mas fez. Como? Com aquele corpo, ela não precisa se sentar na mesa para negociar. É só deitar mesmo e o contrato saía do jeito que ela queria. Se foi feito era para ser usado, não é mesmo? Claro, sempre financiado por algum religioso conservador que tem um cartão de crédito pré-pago. Os padres não compravam, mas depois dos 18, os pastores convidavam para ir em suas igrejas. Já as outras fés nem fingiam. Como ela sabia só assinar o nome, era fácil conseguir o contrato. E agora, finalmente, ela conseguiu a atenção de todos. Homens, mulheres, adultos, velhos, todos os canais online, os canais de TV, o país todo e talvez alguns países além mar estão vendo-a
ao mesmo tempo. E eu também estava lá, mas não na tela. Eu estava naquela multidão. Porque eu não acreditava que acontecia com aquela minha amiga da escola, que eu não via desde criança, desde que ela se mudou para o interior após a morte da mãe. Eu me espremia entre a multidão e o fato de eu ser meio baixinho dificultava ver mais ainda. Mas eu a via, apesar de terem tantos flashes de câmera e celulares, que era impossível vê-la chegando. Mas ao longe se via a silhueta do vestido vermelho e ela de mãos dadas. Vestido esse que horas antes era branco, mas agora era vermelho de sangue. A camareira errou o horário no resort e entrou no quarto dela achando que ela havia saído, mas a cena foi difícil de ignorar. Ver Bianca com a boca cheia de sangue enquanto mastigava as entranhas daquele homem na cama, o seu novo produtor. Já era o terceiro em 6 meses e ninguém sabia por onde os outros 2 andavam, simplesmente tinham sumido. Bom, agora sabiam. Os contratos eram selados na cama e na destruição dos que abusaram dela. Começou com o avô, mas ninguém soube. Mudar de escola sempre escondeu o que os meninos faziam e também escondeu quando apareciam alguns com a cabeça rachada de alguma pedra atrás da quadra da escola. Aconteceu mesmo com aquele produtor. Mas não foi bem com a cabeça rachada. Como eu disse, a boca estava sempre cheia de sangue. E dessa vez, ela se sujava de sangue. Com o tempo que a avó escondia quando ela era criança, ela aprendeu. E foi difícil pegá-la. Mas dessa vez não deu tempo. E a pegaram cedo demais. Ela chegou de mãos dadas e algemadas ao policial para que não fugisse. A imprensa toda perguntava a mesma coisa. Como uma menina tão adorável e amada por todos chegou nesse ponto e ninguém viu? Claro, estávamos mais preocupados financiando o empoderamento e a colocando acima do bem e do mal que ninguém percebeu. Mas em 2 anos ela sai. Escreve um livro, abre uma igreja, o que vier primeiro. As palmas estarão lá e nós a financiaremos de novo. Por isso ela sorri chegando ensanguentada. Ela sabe que é por pouco tempo. Aliás, nós não financiamos não, eu nunca financiei. As fotos que eu tinha dela eu sempre pirateei de graça. É pecaminoso? É, mas ninguém tem coragem de admitir que faz isso. Ah, eu ainda saio com essa mulher. E como diria Apocalipse 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E a mulher estava vestida de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas, também pérolas. Tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a Grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que essa mulher estava embriagada no sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu me maravilhei com grande admiração. A irmã da Bianca tem só 12 anos, mas disseram que ela dança bem.